juntamente em comunhão. A Bíblia diz assim: ao quão bom e quão suave com os irmãos vivem, que os irmãos vivem em comunhão. Aleluia. Através da comunhão nós crescemos. Eu já comecei a pregar, tá? Aleluia. Eu já comecei a pregar em nome de Jesus. Deus nunca vai dar, pastor, nada ímpar que ultrapasse a comunhão. Deus nunca vai dar uma revelação para qualquer homem que seja que ultrapasse a comunhão, porque o propósito de Deus é que todos aqui cresçam juntos na unidade da fé, para que todos conheçam a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja Deus. Queridos, eu sou um exemplo de que Deus veio para destravar aquilo que está travado em nossas vidas. Deus veio para destravar algo em nosso coração. Deus veio para destravar algo em nosso espírito. E todas as vezes que Deus faz algo em nosso espírito, nós nunca mais perdemos esse algo que Deus fez. No Evangelho de Lucas diz assim: se nós recebemos algo, esse algo que veio do céu, nós só podemos ter recebido algo se esse algo veio de Deus. Nós só podemos receber algo se esse algo veio do céu. Sabe por quê? Porque nós temos projetos, nós temos planos. Só que a Bíblia diz que os planos do Senhor é muito mais alto do que os nossos. Da mesma forma que o céu é mais alto que a terra, assim são os projetos de Deus. E depois que eu descobri isso, sabe qual que é a minha oração? É essa: Senhor, me alinha com o teu propósito. Me alinha, Senhor, com o teu propósito. Porque o propósito de Deus sempre vai ser mais alto do que o nosso. Aleluia. Deus quer levantar uma geração de pessoas simples que acreditam no Evangelho de Deus. Uma geração de pessoas ativadas no Espírito. Uma geração de pessoas que não precisam de um púlpito, mas porque eles já têm um altar. Aleluia. Diz o nosso pastor Luiz Hermínio. Amém, Deus abençoe. Diz o Luiz Hermínio uma coisa muito interessante: que quem tem um altar não precisa de púlpito. Sabe por quê? Vocês não me conhecem. O pastor Jefferson me conhece, a pastora me conhece. Seria muito fácil eu vir aqui falar uma palavra maravilhosa para vocês, e vocês se contentarem com essa palavra. Sabe por que eu digo isso? Porque no passado eu me contentava com palavras lindas, palavras bonitas. Existe uma coisa na qual eu vivia no passado, se chama ostentação de palavra. Nós queríamos fazer lindas mensagens, com oratória, nós falávamos: meu Deus, olha aquele pregador, olha como que ele fala, olha como que ele faz isso, olha como que ele faz aquilo. Chegando até o ponto de nós queremos um dia até ir para o Gideão, né, pastor? A gente tinha vontade de estar lá no meio dos grandes pregadores, dos ícones. Só que um dia eu descobri uma coisa. Eu descobri que o maior altar na vida de Cristo foi servir. O maior exemplo na vida de Jesus foi quando ele fez aquele exemplo de lavar os pés. Ele diz assim: aquele que quiser ser maior, que sirva a todos. Aleluia. E uma coisa interessante, a gente sempre fala isso: nós só queimamos em um púlpito que nem esse porque nós já queimamos em casa, né, pastor? Nós já ardemos com o Espírito de Deus em casa. Nós já somos direcionados em casa pelo Espírito de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Eu não tenho vergonha de falar. Eu lavo a louça para minha esposa. Irmãos, é na simplicidade que o Espírito Santo de Deus trabalha. Eu lavo a louça para minha esposa, eu ajudo ela a limpar a casa. Eu amo a minha esposa ardentemente. Eu não estou aqui porque eu sou um grande pregador e ela tem que cuidar da casa e eu cuido das coisas de Deus, não é, pastor? Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu queimo lá em casa.
Eu tenho um filho que o pastor ficou sabendo agora, tem 19 dias. E o nome dele é Rafael também. E uma coisa que eu quero que o Rafael saiba por toda a vida, que ele tem, além de um pastor, um pai. Que nem todo o tempo da minha vida vai ser para pastorear. Quando Salomão preparou um templo para Deus, um templo, melhor dizendo, ele preparou com ouro. Ficou maravilhoso, ficou lindo, né, pastor? O templo. Só que antes mesmo dos sacerdotes entrarem, a fumaça já estava fumegando naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Deus prefere muito mais eu como um filho de Deus do que como um pastor. E qual a diferença, pastor, de um filho de Deus e de um pastor? Muito mais. Não que Deus não queira que eu seja um pastor. Eu estou aqui porque hoje eu entendi o meu chamado. Eu creio que o pastor sempre deve ter falado, né, pastor? Cada um foi chamado para algo. Eu entendi que eu fui chamado para amar a igreja, para amar o corpo de Cristo, amar as pessoas, cuidar delas. E eu não posso perder esse princípio para o meu ministério. Esse ministério chamado pastoreado não pode tirar o meu primeiro ministério físico. Uma pergunta agora: qual é o nosso primeiro ministério físico? Aonde que as crianças têm que respeitar o pai primeiramente antes de estar na igreja? Em casa. Aonde o marido tem que respeitar a esposa primeiramente? Em casa. O nosso primeiro ministério físico, irmão, começa lá em casa. O resto é um reflexo. Eu só estou aqui refletindo o que acontece com a minha esposa, o que acontece com a minha família. Aleluia. O evangelho não é nada difícil, querido. O evangelho não é nada difícil. O evangelho é para pessoas simples que nem eu e você. Antigamente nós tínhamos formatações, né, pastor? De como servir a Deus. Existiam as regras para servir a Deus. Hoje a regra, uma coisa que aconteceu, pastor, lá, o pastor Luiz Emílio, ele tem esse princípio de sempre perguntar. Se você chegar lá em Santa Catarina, ele fala, se você chegar lá, pastor, eu preciso falar com você. Ele pergunta para você assim: como que está a tua esposa? Não, ela está bem. Ah, então tá bom, então a igreja está bem. Porque se a nossa esposa, a nossa família estiver bem, a igreja está bem. Sabe o que Jesus falou para os discípulos, andando já 3 anos com Jesus? Ele falou assim: volta para Jerusalém. Fica em Jerusalém. Jerusalém, eles queriam sair por toda a terra pregando. Só que em Jerusalém eles precisavam ter comunhão, eles precisavam ser revestidos do Espírito, eles precisavam andar em unidade para depois sair para fora. Aleluia. E muitas vezes Jesus coloca a gente em Jerusalém novamente, pastor. Quando a gente quebra um princípio. Caminhar com Deus às vezes se torna algo rápido. E nós não podemos deixar esse algo rápido se tornar uma rotina em nossas vidas. Deus não é uma rotina. Jesus não é uma rotina. Jesus não é um compromisso que eu tenho quarta-feira, e que eu tenho domingo, que eu tenho quinta-feira. Jesus é um compromisso que eu tenho todos os dias da minha vida. Romanos diz assim, através de Isaías. Isaías profetizou: fui achado por um povo que não me procurava. Quem é que procurava Jesus? Dificilmente, né? Quando você estava no mundo, irmão, você procurava Jesus? Dificilmente. Quando nós andávamos na nossa concupiscência, nas nossas paixões, eu lembro muito disso. Eu lembro quando eu andava na prostituição. Eu lembro quando eu andava na insatisfação do mundo, buscando preencher Deus com coisas dessa terra, preencher o meu coração. Um dia eu sentei na calçada junto com meus amigos na rua, depois de passar a noite na rua, viajando, bagunçando, bebendo. Um dia eu sentei na calçada e eu creio que o próprio Espírito de Deus tocou no meu coração naquela noite já. E eu comecei a falar com meus amigos: não pode ser só isso, deve ter mais. A vida não pode ser só isso, só bagunçar, só sair, só se perder nesse mundo.
eu já estava cansado já. Só que até então eu não tinha procurado a Deus, mas eu fui achado por Ele. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o reino de Deus não está aqui, não está ali, né, pastor? Ele está dentro de vós. E quando a gente procura o reino de Deus, a gente não acha. A gente só acha quando a gente olha para dentro da gente. Aleluia. E uma coisa muito interessante, Filipenses, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 11, diz assim: capítulo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já no versículo anterior diz assim, eu queria que todos frisassem nessa noite e repetissem comigo. É Filipenses, né, pastor? Capítulo 4, versículo 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vocês podem repetir comigo? Vamos, vai. 1, 2, 3 e... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. E no versículo anterior, o que Paulo fala? Já tive experiência de miséria, já tive experiência de bonança. No versículo 13, ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê, querido? A miséria não vai te tirar da presença de Deus, porque Paulo falou que ele passou miséria na presença de Deus, e ele não largou a Deus. E uma das viagens de Paulo sofreu muito em suas viagens. Em duas de suas viagens as embarcações quebraram. Uma das suas viagens Paulo sobreviveu porque ele segurou em escombro pedaços de madeira que ficaram flutuando na água do mar. Depois de apóstolo, Paulo chegou numa ilha, uma serpente mordeu Paulo. Depois de apóstolo, Pedro andou 3 anos com Jesus, cortou a ilha de Malco, andando com Deus, amigo de Deus. Sabe o que eu quero dizer nessa noite, querido? Nós não somos isentos das dificuldades, só que nós entendemos algo que é tão grande, que nem dificuldade, nem a morte, nada, nem anjo, nem principado nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus, nem a fome, nem a escassez, nem a tristeza. Posso estar triste, posso estar abatido, nada nos separa do amor de Deus, querido. Nada nos separa do amor de Deus, aquele amor incondicional. Se a gente falar só do amor de Deus aqui, nós ficamos muito tempo. 1 Coríntios 13, versículo 1 diz assim: Paulo, ele explica verso por verso sobre o que é o amor. E uma das coisas que Paulo fala é que o amor não espera nada em troca. O amor, ele é incondicional. Ele ama porque ele é, porque ele tem. Ele ama pelo que ele é, o amor. Deus é assim para com a gente. Ele ama incondicionalmente. Não importa o que nós façamos ou deixamos de fazer, Deus nos ama. E mais uma coisa, esse amor incondicional, nós precisamos encontrar esse amor através, sabe de onde? Da vida das pessoas mais próximas de nós. E quem são elas, pastor? A família. Ah, pastor, mas você está falando que você queima lá na sua casa, então você nunca teve problema? Tive e tenho. Se alguém levantar aqui e falar que não tem problema, nunca teve um problema no casamento, desculpe, mas é mentira. Queridos, Paulo nos ensina muito sobre casamento. E um dia eu fui uma pessoa arrogante com minha esposa. Um dia eu fui uma pessoa grossa com minha esposa. Só que eu entendi que a minha esposa só ia receber. Eu queria, com Deus, fala com ela, fala com ela. Fala com ela, Deus. Só que o problema estava em mim. A nossa esposa só recebe daquilo que nós temos para dar para ela. Se a nossa esposa está arisca com a gente, sabe por quê? É porque nós plantamos isso nela. A nossa família só vai colher daquilo que nós plantamos. Ah, pastor, mas como que eu faço para começar a plantar, para colher algo diferente? Nós começamos a plantar algo diferente. Se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Aleluia. A partir do momento que eu comecei a plantar amor na vida da minha esposa, eu comecei a colher uma grande mulher de Deus.
Porque não é o grande pregador do Gideão que vai mostrar para ela, que vai falar uma palavra revelada para ela ser a mulher de Deus. Não vai. Vai ser, sabe o que? O meu caráter dentro de casa. Se tem uma coisa que Deus gosta de mudar é o caráter. Ele pega pessoas do mundo que não tinham princípios nenhum. Eu não preciso pagar nada, pastor. Eu não preciso ter caráter, eu não preciso ter idoneidade, eu não preciso ter nada. Mas a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Ele prometeu para nós o donativo. Só que detalhe, Ele pediu para a gente buscar uma coisa: o reino de Deus. E esse reino de Deus, Ele pediu para buscar mais alguma coisa. O que é? A justiça de Deus. E quando nós andamos num ambiente de justiça, querido, nós não aceitamos coisas erradas. Nós começamos a vigiar. Nós começamos a guardar o nosso coração. Se antigamente nós vimos uma coisa tão simples, irmão, uma coisa tão simples. Antigamente nós não guardávamos o nosso próprio lado, pastor, para falar qualquer palavra. É fácil nós lançarmos uma palavra dentro do nosso lar e depois ver o nosso filho grande e falar: filho, não fala isso. Nós precisamos andar num ambiente de justiça, querido. Aquilo que nós achamos e aquilo que Cristo acha que é justo, nós temos que achar também que é justo. Aquilo que Cristo fala que é justo, a justiça de Deus, até mesmo nas pequenas palavras. A gente trabalha com pessoas, o pastor sabe, com pessoas, com recuperação de pessoas também, com obra social. E as pessoas vêm crua para a igreja. Crua, o que eu digo crua? Vem do jeito que ela vem grossa, grossona. Só que essa pessoa, ela precisa de um pai espiritual. E o pai espiritual vai dar uma direção para essa pessoa. Aí você vê um filho espiritual que está chegando na igreja. Aí ele fala moda, né? Hoje em dia as pessoas falam a palavra moda, né? Qualquer coisa, mas é moda mesmo, hein? Aí você vai chegar no seu filho espiritual e falar: filho, nós não podemos mais se portar assim. Isso daí é a atitude do velho homem. Aí você começa a assistir aquele seu filho espiritual, que antigamente falava moda, falando bênção, profetizando. Aleluia. Não tem coisa mais gostosa, né, pastor? Eu fico feliz, eu imagino a alegria do pastor e da pastora aqui, e dos obreiros, de estar com bastante pessoas assim. Aleluia. Não tem coisa mais gostosa do que isso daqui, ó. Isso daqui é justamente o que Deus escolheu até o dia de agora. Aleluia. É justamente, Deus escolheu vocês para andar em comunhão, para andar em unidade. Justamente vocês. Aleluia. Deus, Ele é assim, querido. Ele escolhe um lugar, escolhe algumas pessoas e coloca essas pessoas para andar juntas. E se você vê na vida dos apóstolos, eles andando juntos, um estava querendo disputar lugar, outro querendo brigar com o outro falando para descer fogo do céu e consumir o povo. A princípio era assim. Mas pastor, mas os apóstolos faziam isso? Os apóstolos faziam isso. Mas Deus, Ele gosta que o nosso problema apareça. Ele gosta. Sabe para quê? Para que seja tratado o problema. Lá na igreja nós temos um tapete que nem esse, o pastor sabe, né? E nós costumamos dizer assim, que Deus não esconde nada embaixo de um tapete que nem esse. Deus, Ele trata tudo, querido. Pastor, mas eu estava conversando com uma pessoa lá e de repente eu falei uma besteira. Mas era para você falar aquela besteira, porque aquela besteira ainda fazia parte de você. Aleluia. Deus, Ele discerne o seu problema, Ele coloca em evidência para ser tratado, querido. E se necessário for, Ele coloca várias vezes o seu problema em evidência para ser tratado. A Bíblia diz que não há nada que esteja em trevas que não será colocado diante da luz. Aleluia. E Deus coloca pessoas diferentes umas com as outras. Coloca eu e o pastor Gilberto para andar.
diferente, eu e o pastor Christian para andar, duas pessoas diferentes, sabe para quê? Para que nós possamos amar incondicionalmente. E o que é o amor incondicional? Aquele amor que você ama, ainda que a pessoa pise no seu pé, ainda que a pessoa que está do seu lado tenha um defeito que você fala, Deus, eu não suporto isso naquela pessoa. Mas aonde que fica o amor incondicional? Às vezes nós pedimos para Deus, Deus, dá-nos um coração que nem o teu. Quem já cantou esse louvor? Eu já cantei várias vezes. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aí de repente vai lá, a mulher está de cara feia. Peraí, acha que ela está de cara feia, eu vou ficar de cara feia também. Não. Deus ele vem quebrando o nosso orgulho ao longo do tempo. Depois que eu aprendi a pedir perdão, as coisas mudaram na minha vida. Depois que eu aprendi a olhar para dentro de mim e ver que o problema está dentro de mim, Isaías profetizou até o capítulo 6 que Deus ia matar, Deus ia fazer, Deus ia pegar. Chegou nesse capítulo, ele pegou e falou assim: homem de lábio impuro, que habita no meio de um povo de lábio impuro. Aí ele não olhou mais para o povo, ele olhou para dentro dele. Ele olhou para dentro dele. Aí a Bíblia diz que Deus colocou um anjo com uma tenaz e colocou aquela tenaz na boca dele e purificou a boca dele. Sabe por quê? Porque ele reconheceu a dificuldade que ele tinha. Se ele falasse que eu sou um homem de duro coração, o anjo ia colocar a tenaz aonde, pastor? No coração. Quando você fala que você não consegue em certas áreas, você tem que deixar essa área explícita para Deus. Fala, Deus, eu não consigo nessa área, Deus. Aleluia. É igual o pastor falou, muitas vezes nós nos sentimos fracos na caminhada. É muita inconstância, né, pastor? A Bíblia diz para nós sermos firmes e constantes, mas nós por nós mesmos somos muitos inconstantes. Sabe o que é o gostoso? O gostoso é vocês que estão aqui nessa noite. O pastor e a pastora, os irmãos poderem contar com vocês para o próximo dia de culto. Aleluia. Porque o ser humano é muito inconstante. Ao mesmo tempo que ele está bem, ele está ruim. E esse dia, domingo, eu preguei uma mensagem lá, pastor. Eu falei assim: quantas pessoas estão preparando para processar os pastores aqui? Ergue a sua mão. Aí ninguém ergueu. Eu falei assim: mas você que quer protestar, que quer processar o seu pastor ao longo daqui uns 15 anos para frente, analise. Que ao longo da sua da carruagem, né, da carruagem da pessoa, a pessoa já está somando. Aquilo ali é culpa do pastor. Aquilo ali é culpa da pastora. Misericórdia. Sabe o que eu falei, pastor? Eu falei assim, porque tem muitas pessoas, pastores, que se apoiam em palavras distorcidas, porque a palavra ela tem um duplo sentido. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele enxerga as coisas de uma forma espiritual. E o homem carnal, qualquer coisinha que ele pegar, ele vai distorcer. E eu dizia uma coisa muito interessante. A Bíblia diz assim para nós buscarmos o reino de Deus. E o reino de Deus justamente é o donativo. Deus ele não veio para dar o que você quer, é o que você precisa. Deus ele veio para te dar o donativo, aquilo que você precisa. Só que tem pessoas que confundem. Eu falei, irmãos, tem gente que... Eu falo no domingo isso daí lá. Eu falei, irmãos, tem gente aqui que não vai ter um carro porque acha que o pastor falou que... Não, irmãos, o pastor não falou que você não tem que ter um carro. Ele falou que tem princípios. Existem princípios. Existem princípios a serem vividos por nós que chamamos cristãos. É necessário que nós andamos de cabeça erguida. É necessário que nós alinhamos a nossa vida diante de Deus. Sabe como que nós somos vistos lá fora, os cristãos? Como pessoas que fez e agora virou crente. Infelizmente. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus zela, é pela transformação do caráter do ser humano, é pelo nosso nome. Eu sei que tem situações que Deus leva pessoas até mesmo a pipocar o nome dele, pastor, quando Deus quer tratar. Só que tem muitas pessoas que aproveitam de situações e andam todo torto, pastor. Eu tenho vários cheques lá, eu tenho um comércio em Maringá. Eu tenho vários cheques, eu fico envergonhado de dizer que esses cheques são de irmãos. Cheques sem fundo. Não é da comunidade que a gente participa, mas amém, é de irmãos. Irmãos na fé, que se dizem cristãos.
Aleluia, querido. Deus, Ele quer mudar a sua vida, não só aqui dentro da igreja. Ele quer mudar a sua vida lá perto da sua casa, no comércio onde você comprou. Aleluia. Uma vez eu vi um irmão dando um testemunho que ele tinha uma dívida de 1,5 milhão que Deus pagou. Quer dizer, ele não estava devendo mais. Eu quero saber quem que ficou sem receber esse 1,5 milhão. É duro, irmão. É duro. Irmãos, nós estamos vivendo uns dias em que pessoas, a ostentação ela está dentro do nosso coração, querido. Infelizmente. E nós temos que lutar contra esse mal. Existem dois senhores, um dele é Mamon, o outro é Cristo. O único senhor que a Bíblia menciona, além de Cristo, é Mamon, que significa riquezas. E aquilo que tiver guardado no nosso coração, querido, vai ser explícito, vai ser colocado em evidência, pastor. Tem pessoas aqui, eu digo, pastor, infelizmente tem pessoas que quando ganhar um carro não vai mais vir para a igreja. Infelizmente. E o pastor vai ter que orar novamente para a vida dessas pessoas, que eu sei de experiência própria. O senhor também sabe disso. Tem pessoas que, se Deus colocar dinheiro nas mãos dela, ela vai sumir. Que aqui a igreja é um lugar só de necessidade. Só que eu vejo Barnabé, um homem rico, pastor. Eu vejo um homem rico. Entendeu? O que será que Barnabé entendeu então? Que revelação que Barnabé teve? Porque ele era rico e continuou na igreja, pastor. A igreja não é lugar só de necessidade. É lugar de revelação, querido. Se nós entendermos a revelação de Deus, a verdadeira plenitude de Deus, nós vamos entender que nós vamos caminhar com Deus na miséria e na bonança, querido. Deus é Deus que nós possamos caminhar com Ele no deserto. Só que Ele é Deus que manda o maná. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus de provisão, querido. Eu falo de experiência própria. Esses dias atrás eu estava numa bonança tão grande no comércio, estava tão bom. Estava pegando um salário bom, todo final de semana pegando dinheiro, pastor, sabe? Vou reformar minha casa, vou dar uma mexidinha ali, vou dizimar, vou isso, vou aquilo. Aí acabou. Esses dias atrás eu não deu fazer nenhum pagamento, viu? Lá na firma. Paguei os funcionários e o meu não sobrou, não. Mas eu louvo a Deus, querido. Ainda que a figueira não floresça, aleluia. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral. Não é curral, não, curral é de comer, né? Ainda que não haja fruto na vide, aleluia. É esse Deus que nós servimos, querido. É esse Deus que nós servimos. É o Deus de provisão. É o Deus que quer te alinhar por inteiro, querido. Teve um pastor ali perto da gente ali, que um dia ele falou assim: eu vou ver por que os membros da minha igreja não estão prosperando. Esse pastor é ousado. Ele falou assim: eu vou pegar o CPF de todo mundo. Pastor, você não faz isso, você vai me judiar da tua mãe, não tem mais ninguém no grupo. Estou brincando. Mas ele pegou o CPF da igreja inteira e foi consultar. Aí ele ia lá no comércio, ele falou, pedir desculpa no nome daquela pessoa e se conversava com a pessoa da igreja, conversava com o comerciante e falava assim: irmão, vamos combinar que a partir de agora você vai dar nem que for um pouquinho por mês. Um pouquinho por mês você vai se alinhar. A igreja está próxima, pastor. Eu louvo a Deus. A verdadeira essência da igreja, a prosperidade é a presença de Deus. Nós sabemos disso. Só que Deus tem muito mais do que isso para dar para a gente. A Bíblia diz que Deus ia levantar pessoas para abençoarem a obra de Deus. E às vezes nós não temos coragem de acreditar que pessoas que estão aqui vai ser essas pessoas. Deus, Ele muda o cativeiro. Aleluia. Eu falo assim, irmãos, eu sou empresário, mas em primeiro lugar eu falo assim, eu sou filho de Deus. Empresário em último, irmão, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sou filho de Deus. Antes de ser pastor, antes de ser empresário, antes de ser marido, eu preciso de Cristo. Não existe vida bem sucedida sem Jesus. Não existe casamento bem sucedido sem Jesus. Não existe sociedade bem sucedida sem Jesus. Eu tenho pessoas que na minha família que saíram do PCC, outras que saíram do Comando Vermelho. Só que uma coisa que eu falo sempre para elas, sabe o que é? Pode sair, irmão, do PCC, do Comando Vermelho, mas sem Jesus não dá. Não adianta. Você pode até andar bonitinho na sociedade, de cabeça erguida, mas o propósito eterno não é simplesmente isso. Você precisa de Jesus, querido. Nós precisamos de Jesus. Aleluia. E eu era um entregador de panfleto, pastor. Eu era entregador de panfleto ali, cuidava de carro, no centro do Maringá.
quando eu tinha 14, 15 anos. 13 anos, pastor. Eu já ajudava minha mãe em casa, saía e tal, não queria estudar não, isso é teimosia. Minha mãe falava, estuda, filha. Se eu tivesse ouvido ela, hein? Aí eu comecei a entregar papelzinho. Só que Deus, sabe como que Deus é? Eu também digo assim, a gente não pode só priorizar. A gente tem que priorizar os planos de Deus, querido. Só que a gente precisa entender que Deus, ele abre um leque para abençoar a nossa vida. E um dia eu trabalhei de funcionário numa firma. Fui chamado como estagiário, ganhava R$66 por mês. Real, não é nem reais. R$66 por mês. E eu comecei a trabalhar naquela empresa, comecei a ser estagiário. Aí fez um curso do Senai, pastor, sabe aquelas provas que tem que passar? Não sei como, passei. Não sei como, porque eu nunca fui inteligente para estudar. Nunca fui. Fui lá, passei, com 16 anos, 15 para 16. Comecei o curso no Senai. Fiz 2 anos de Senai. Comecei a trabalhar nessa firma como estagiário. Quando deu os primeiros 6 meses, o meu ex-patrão, ele chegou lá no curso, que eu era estagiário. Ele falou na frente de todos os alunos, que não como se fosse hoje. Ele falou, professor, eu vim devolver esse menino aqui. Eu vim devolver ele aqui porque ele não leva jeito. E, bicho, mas eu fiquei com uma vergonha. 16 anos, adolescência, naquela fase que você faz o pupetinho, tá certo que eu não parei de fazer ainda, né? Aquela fase que ela dá uma molecada de qualquer coisinha vira brincadeira, né? A gente brincava muito, bagunçava muito. E eu fiquei muito triste, pastor, fiquei muito, muito triste mesmo. Só que aquilo ali foi uma força que Deus me deu. Nos próximos 6 meses, meu salário era 66, né, na época. Nos próximos 6 meses eu estava ganhando em meio período 500, 550 reais. No mesmo lugar. Aquilo lá serviu, não serviu para me envergonhar. Serviu para mudar o meu caráter, que eu podia mudar. Eu sei que Deus pode mudar a gente. Deus, ele não coloca a gente no deserto para envergonhar a gente. Para a gente aprender algo que na bonança a gente não aprenderia. É muito fácil a gente dizer assim que, pastor, eu estou aprendendo muito, eu sou empresário, estou com um monte de dinheiro no bolso, eu amo todo mundo. Eu quero ver na hora que o dinheiro não estiver no bolso, se você ainda ama todo mundo, se você ainda vai para a igreja, se você ainda ama o ambiente de comunhão. E nisso, pastor, uma coisa mais interessante ainda. Passou um tempinho, eu trabalhei 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio nessa empresa. Trabalhei mais 2 anos e meio mexendo com móveis para escritório. Trabalhei depois mais 4 anos numa empresa. Detalhe, esses 4 anos que eu trabalhei na empresa, eu voltei a trabalhar. Eu trabalho com instrumento de sopro, o pastor sabe. Instrumento saxofone, trombone, restauração. Eu tinha trabalhado com móveis, eu falei, nunca mais eu vou trabalhar, que eu trabalhei 2 anos e meio, mas eu não quero mais mexer com isso. Aí tinha um vozinho meu, né, que Deus já levou ele. O nome dele é Seu Silvino. E ele era da Assembleia. E um dia ele profetizou, pastor. Ele falou, filho, você ainda vai trabalhar com instrumento. E vai trabalhar com fulano de tal. Eu falei, mas não vou, Deus, não vou não. Porque eu não era cristão. Eu não vou trabalhar com ele não, aquele cara não gosta dele, não sei o que, aquele molecão que não gosta de ninguém, né? Jovem é assim às vezes, né? Não gosta de ninguém, não vou com a cara do fulano. Eu falei, não vou. Coisa interessante. Meu avô faleceu. Só que uma coisa ficou, a profecia não caiu, pastor. Nem a profecia, nem os louvores que ele cantava para mim. Eu era o único netinho dele, pequenininho lá, que ficava ouvindo ele falar. Ele pegava um livrinho assim, pastor, abria, o livrinho tudo ilustrado, né? Ele falava assim, ó filho, esse aqui é o profeta Elias, filho. Esse aqui é o profeta de fogo, filho. Ó, esse aqui é Elias, e Elias fez isso. Desse tamanhozinho, eu lembro. E ninguém era crente na minha família. Passou um tempo, meu avô faleceu. Quem que me liga? O cara que eu não gostava, da firma que o meu avô tinha falado. Na época, quanto que era o meu salário? Trabalhava por mês, ganhava 428 na Martinus e na Ronapel depois. 428. O rapaz ligou para mim, pastor. Esse rapaz que eu não gostava. Ele falou assim, ô Rafael, aqui é o fulano de tal, eu queria que você trabalhasse para mim. E eu queria, sei lá, Rafael, eu queria pagar para você entre 700, 800, 900, por aí. Aí eu falei, não, eu trabalho sim por 900, eu trabalho. Ele falou assim, mas por que não pode ser por 700? Eu falei, não, porque você falou 700, 800, 900.
Então 900 eu escolhi. 900 dá para mim ir. Trabalhei 4 anos, pastor, naquela empresa. Graças a Deus, foi muito bom para mim. Com o dinheiro daquela empresa, eu consegui comprar a empresa daquele ex-patrão meu. Ele chegou em mim e falou: Rafa, eu estou vendendo, eu preciso ir para fora, porque meu filho casou, fui para Santa Catarina. E já fazem 5 anos que eu já sou proprietário daquela empresa. Aleluia. E eu louvo a Deus, querido. Só que uma coisa interessante, sabe o que Deus falou para mim? Para mim nem se considerar empresário. Sabe por quê? Porque eu nunca me considerei empresário. É igual eu já falei lá na igreja: se eu vivesse de ostentação, pastor, eu já tinha comprado já um Camaro e tinha ido para a igreja e falar que Deus é prosperidade e dinheiro, não é verdade? Só que graças a Deus, querido, eu aprendi a guardar o meu coração. E antes de ser qualquer coisa nessa terra, eu sei que você pode cessar a qualquer momento, né, pastor? Eu sei que Deus pode tirar eu de lá a qualquer momento. Um dia Deus falou para mim: filho, você não é empresário, você é pastor. Isso há uns 2 anos atrás. Eu fiquei 40 minutos chorando. Sabe por quê, irmãos? A gente aprende a se apegar nas coisas dessa terra. Ficou louco, Deus. E nesses 2 anos atrás, faz 5 anos que a gente está com a empresa. Eu estava no 3º ano de empresa. No 1º ano os outros falavam assim: você vai ver, daqui 2 anos você vai colher. Quando chegou nos 2 anos, eu falo: em 3 anos você vai colher. Chegou 5 anos, eu estou esperando a colheita, pastor. Só que eu não vou desistir de Jesus, irmão. Ainda que essas coisas temporais não dê certo, querido, para Deus, o certo de Deus é diferente do nosso, né, pastor? Deus, quando Ele quer alinhar a gente, querido, Ele trabalha com o certo dele. E o certo dele às vezes deixa a gente desempregado, deixa a gente à mercê, assim, entre aspas, esperando a ajuda de um irmão para quebrar o nosso orgulho. Olha que aconteceu uma coisa muito interessante, pastor, esses dias. Eu peço assim para Deus todas as vezes nas minhas orações. Eu falo: Deus, ainda que doa, só que eu já faço essa oração já fazendo assim, ó, porque eu sei que vai doer. Meu Deus, ainda que doa, se eu estiver fugindo do teu propósito, me traz para o teu propósito. E esses dias agora veio esse aperto financeiro. Meu filho nasceu. O que aconteceu? Eu fui para a casa da minha mãe. E não pretendo sair de lá tão cedo. Estou lá na dependência de Deus, querido. Sabe para que Deus faz isso? Para guardar o nosso coração. Deus, Ele quer guardar o nosso coração, querido. Você já se perguntou: que circunstância pode tirar você da presença de Deus? Alguma vez você falou assim: se o fulano fizer isso, ele vai ver. Ou se o ciclano fizer isso, ele vai ver. Querido, eu estou tão assim. Tem aquela passagem que fala que o servo de Deus estava lá com a água na canela, com a água na cintura, com a água no pescoço. Eu já estou mergulhando, irmão. Eu já estou mergulhando. Irmãos, você coloque. Não é pecado você pensar assim. Você pensar até onde vai a sua convicção, querido. Você já parou para pensar até onde vai a sua convicção? Eu já parei para pensar. Uma vez o cara falou assim: mas se o pastor Gilberto, se ele desviar, irmão, eu já estou mergulhado, irmão. Nada nesse mundo vai me tirar o foco do centro. Ah, mas se o pastor Luiz Hermínio desviar, né, pastor? Eu vou então, significa que minha vida vai acabar? Não, não vai acabar, irmão. Eu estou mergulhado nele. Eu já não estou mais com as pernas, porque quando a gente está nas pernas a gente bate ainda. Quando a gente está com as mãos para fora, a gente tenta nadar. Mas quando a água passa por tudo, não tem mais jeito, irmão. Deus, quando Ele coloca a gente na cruz, querido, a gente não adianta espernear. Não adianta espernear, querido. Quando Deus coloca a cruz é um lugar bom, não é um lugar ruim. A cruz é um lugar muito bom, querido. É um lugar de aprendizado. É um lugar onde nós fomos gerados. E depois que nós entendemos a mensagem da cruz, a revelação da cruz, nós entendemos que nada nos tira da presença de Deus. Ah, pastor, isso é vanglória. Cuidado, não é vanglória, é convicção. Eu tenho convicção, querido. Nem as tristezas deste mundo me tiram da presença de Deus. Aleluia. Será que você já mediu? Pedro fala assim: buscar diligentemente com zelo. Será que você já provou o seu chamado? Você já provou diligentemente com zelo o seu chamado? Se é isso mesmo que você foi chamado, querido. Sabia que cada um que está aqui foi chamado para algo. Aleluia. As crianças foram chamadas para ser luz em casa, para ser luz na escola. Aleluia. Nós fomos chamados para ser luz nessa nação.
Isaías fala assim: levanta-te e resplandece, pois a glória do Senhor vem sobre ti, está sobre ti. E Ele fala da gente, querido. Nós somos chamados para resplandecer a glória de Deus. Muitas vezes o Jesus que as pessoas vão ver vai ser a sua vida, querido. Muitas vezes as cartas vivas, não as cartas de Paulo, mas as cartas vivas, vai ser a vida de cada um que está aqui nessa noite, querido. Não adianta nós falarmos do Evangelho para uma pessoa, para um vizinho, e se o vizinho olhar para a nossa vida e falar: mas peraí, mas não está coincidindo, batendo aquilo que você estava falando. Paulo falou assim para as mulheres de Deus, que elas iam ganhar os seus maridos sem palavra nenhuma, pastor, mas com testemunho. E eu falo uma coisa interessante, queridos: para você ganhar uma pessoa com testemunho, sem palavras, tem que ter muita paciência. Tem que entender que é Deus que está transformando, que é Deus que está moldando. Você já viu duas pessoas duras, duas pessoas batendo boca dentro de casa? Já aconteceu uma vez isso comigo. Só que Deus transformou, querido. Aleluia. Deus, Ele transforma o lar. Ainda bem que Ele transformou cedo. Eu já vi casamento de 30 anos pipocar. Sabe por quê? Porque existe uma coisa em Provérbios, se eu não me engano, que diz assim, um verso: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, aquilo que você tem que resolver, resolve o mais rápido possível. Sabe o que significa isso? Se você tiver que resolver alguma coisa com algum irmão aqui, não se afasta dele não. Ah não, o tempo não resolve nada, irmão. O tempo não resolve. Não se afasta desse irmão. Vai lá e conversa com ele. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe o tempo passar. Vá logo resolver aquilo que você tem que resolver com o seu irmão. Hoje nós somos o Ministério Levante de Maringá, o pastor sabe disso, mas nem sempre foi assim. Deus, quando começou a moldar os pastores ali, nós morávamos no mesmo quintal, nós tínhamos problemas no quintal. E o pastor Gilberto, ele tinha muita estratégia. Ele via que eu estava meio de cara fechada com ele, assim. Ele chegava com uma pizza lá, assim: ô pastor, aqui ó, e trazendo uma pizza, porque eu não queria nem conversar com ele, ele trazendo pizza para mim. Eu falei: ah, meu Deus do céu, não acredito. Ele tinha muita estratégia. As mulheres, você sabe que mulher, por causa de quintal, por causa de cachorro, é complicado. Por causa de vizinho. E elas não eram vizinhas, não eram moldadas por Deus como são hoje as pastoras. Qualquer coisinha estava com um monte de cara virado para outra. E a mesma coisa, chegava eu e o pastor Gilberto, nós chegávamos um na casa do outro. O pastor, ó, vamos comer um negocinho, vamos juntar as panelas ali. Chegava e juntava as panelas. Um dia, pastor, nós chegamos num casamento em que o irmão estava levando as coisas embora, colocando os dois filhos para dormir. Aquele dia foi muito forte. Colocando os dois filhos para dormir. Olhei para a cara do irmão na igreja, eu vi que ele estava meio estranho. Olhar para o irmão: você não está legal. Eu falei: amor, aquele irmão não está legal. Ele está transmitindo que ele está alegre, mas ele não está alegre. Eu estou sentindo, o Espírito Santo está mostrando algo. Aí eu comecei a analisar e falar para minha esposa. De repente, ele faltou no culto no domingo, ele sempre estava indo. A gente foi atrás. Eu falei: sabe uma coisa? Vamos lá para na casa dele. Chegou na casa do irmão, pastor. Já estava indo o casamento embora. E por uma intervenção, não minha, mas de Deus, graças a Deus, o casamento tem tempo. Aleluia. Graças a Deus. E o irmão, se eu falar isso para hoje, ele vai achar engraçado. Mas se você for na casa do irmão, o irmão estava com uma cara assim brava, assim, ó. Eu falei: irmão, mas ela na igreja estava sorrindo para mim. Ele estava assim, ó. Eu falei assim: irmão, a gente vem aqui fazer uma visita para vocês. Ele falou assim: louco, irmão, mas está muito tarde para fazer visita. Eu falei: ixi, agora complicou. Eu falei: não tem problema não, irmão. Tá tarde, mas nós vamos buscar uma pizza. O negócio vai ficar bom aqui. E ele triste e eu não. Eu falei: não vou ficar triste não. Alguém tem que ficar alegre nessa hora. Fui lá, busquei pizza. A gente conversou. Primeiro comemos tudo a pizza, né? Aí nós falamos: Espírito Santo, a hora que o senhor falar, dá o ponto de largada aí. A hora que o senhor der o ponto de largada, a gente vai. Eu não vou falar nada, não vou fazer nada. E comendo aquela pizza, a pizza está quase acabando já. Então, pastor, está acontecendo isso. E normalmente, queridos, o problema sempre é do homem. A maioria das vezes, é difícil falar isso, pastora. É difícil, mas a maioria das vezes o problema é do homem.
O homem dentro de casa é um perigo, irmão. Você coloca um tapete ali, ele é aquele pé de gancho, ele sai assim, ó. Você lava o banheiro, ele estraga, suja o banheiro. Ele larga a pia, tudo cheio de louça. Eu comecei a analisar, falei, Deus, eu fazia isso? Eu fazia isso, Deus? E muito mais, queridos. Infelizmente, é que a gente no passado, não que eu seja tão velho assim, mas não tenho nada contra pessoas mais velhas. Fala assim, a gente que... Normalmente as pessoas mais velhas falam assim, mas eu aprendi assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Não, querido. Não há nada tão duro que o Espírito Santo não possa mudar. E às vezes eu falo assim, hoje minha esposa está lá com o neném, né, pastor? Já passou da hora, já, pastor? Ainda não. Falta uns 3 minutos. Aí meu filho está lá com 19 dias. E se tem uma coisa que eu estou louco para ministrar na igreja, eu falo, irmãos, se vocês querem ter filho, vocês casais, primeiro, direciona o seu marido a ajudar você primeiro. Porque é difícil. Eu vi a minha esposa lá, tadinha. À noite eu acordo junto com ela, enquanto ela estava trocando fralda, eu estou segurando, dividindo o fardo. A Bíblia diz carregar os fardos uns dos outros. E a gente fala assim, igual eu falei, eu já vi casamentos no ano passado, no ano retrasado, um casamento de 30 anos, pastor, acabar. Igual eu falei, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe por quê? A mulher lembrou de uma coisa que o cara fez há 30 anos atrás. Agora fala para mim, pastor, aqui é um ambiente de justiça. E ambiente de justiça, tudo que vai ser explícito, vai ser em evidência, tudo que vai ser colocado em evidência vai ser tratado. E tudo aquilo que está enganchado lá dentro do coração, a ostentação, tudo vai ser colocado para fora, mas não para envergonhar. Vai ser colocado para ser transformado. Em nome de Jesus, querido. Eu sei, pastores, que irmãos e irmãs, que não é a mensagem dos Gideões, né? Eu vou ficar até secando aqui já. Tem que ficar na hora. Eu gosto tanto de pregar, pastor. Esses dias deixaram com licença paternidade na igreja. Me deixaram sem pregar lá porque meu filho estava para nascer, mas eu cuidar dele. Rapaz, mas quando eu preguei domingo agora, eu não devolvi o microfone mais. Querido, é isso que eu vim dizer nessa noite da parte de Deus. Deus, ele veio de uma forma simples, querido. Às vezes nós queremos algo diferente de Deus, mas nós precisamos fazer algo diferente para Deus. E esse algo diferente começa dentro da nossa casa, querido. O meu altar de adoração só queima aqui porque ele começa queimando lá em casa. Amém? Deus, ele estipulou um princípio chamado família, querido. E na família nós crescemos através da família. Não é à toa que ele chama isso daqui de família. Isso daqui é uma família, é uma comunidade. E lá no céu, querido, eu creio que nós vamos lembrar uns dos outros. Deus escolheu vocês para andar junto com o pastor, assim como escolheu aquele povo para andar junto com a gente. O nome disso aí é comunidade cristã. Uns para ajudar os outros, ver a necessidade dos outros, se mover para ajudar os outros, entender o problema do outro, não criticar, mas ajudar o outro. Amém? Eu entrego o microfone, pastor, em nome de Jesus. As palmas do meu Senhor. Amém, irmãos? Você que entendeu essa palavra? Deus, ele vai levando, né?